Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui em casa estamos. Já são 10 para as 10 da manhã, já fiz muitas coisas. Acabei de finalizar o vídeo da organização dos guarda-roupas lá em cima, que ontem não consegui, né? Porque anoiteceu e a iluminação fica ruim. Mas era só também finalizar, fazer a finalização, mostrar como é que ficou tudo por dentro para vocês. Aí eu deixei para fazer isso agora pela manhã, que a luz é melhor, né? E também porque aí o Léo já estava chegando e eu tinha que preparar o que nós íamos comer. Ontem eu nem compartilhei com vocês o que eu fiz, porque acabei só esquentando a polenta com queijo e fiz um molhinho de cogumelos para nós, né, de champignon, que nós tinha comprado fresco e tinha que comer, porque senão ia estragar. E foi isso que nós comemos no final da tarde. Agora vamos dar continuidade no dia de hoje, né? Hoje o Léo sai mais cedo do trabalho. Começa sexta-feira, eu quero ter pão fresco para nós comer no final do dia. Aí vou colocar água a mornar então para amassar o pão. Vou guardar essas louças, que foram as louças que eu lavei ontem à noite, daí agora é só guardar, né? Já estão sequinhas. E esse escorredor eu não comprei aqui para nossa casa. Esse veio lá da casinha do Léo, que eu tinha comprado lá para ele. E confesso que eu tô gostando bastante de usar. Ele coube certinho aqui e cabe bastante louça, né? Eu vou acumulando aqui, fazendo a montanha. Então, por hora eu vou usar esse, é claro, né? Não vou ficar jogando dinheiro à toa. Eu paguei baratinho, acho que eu paguei R$40 esse aqui. Então, vou usar até quando der. E ele, de uma certa forma, combina aqui com as coisas, né? Cromado, igual a torneira. E sempre tem louça nele. Por que você pegou o liquidificador, meu amor? Mas a gente não vai usar ele agora. Não vamos usar liquidificador, nós vamos fazer pão na mão. Tá, vamos guardar? Você quer comer uma fruta? É, guarda ali pra mamãe, tá? Guarda pra mãe. É. Então vamos lá, né? Senão eu não consigo fazer nada. Que é, amor? Papai, mamãe, mamãe. Sim, mas não é agora. É depois, né? Agora a gente vai fazer o papá primeiro. E aí, de tarde, nós arrumamos uma mesa lá fora. Ele já quer arrumar a mesa para nós tomar café. Uau, mamãe. Hoje eu vou fazer o nosso pão normal mesmo, tradicional, que eu faço sempre. Essa semana eu fiz pão só uma vez. Porque como eu fiz outras coisas para nós comer durante a semana, então não foi preciso fazer pão mais de uma vez. Aqui as 2 colheres de fermento. Mais um carrinho? Dá licença, amor, que a mãe quer guardar o fermento aqui. Aí, para ativar o fermento, 1 colher de açúcar bem rasa. E 250 ml de água morna eu vou colocar. Olha, quanto carrinho! A água tem que ser bem morninha para não queimar o fermento. Aí eu deixo uns 5, 10 minutos aqui dar uma descansadinha. Por que que eu faço isso? Porque eu cresci vendo a minha mãe, as minhas avós, as minhas patroas fazendo pães desse jeito. E os pães sempre foram extremamente saborosos. Então eu não tenho por que mudar o jeito de fazer de algo que é muito bom, que é gostoso. Ah, mas não precisa fazer isso. Eu sei que não, mas esse foi o jeito que eu aprendi, o jeito que os pães ficam gostosos e é uma forma de eu manter viva as memórias ali da minha infância, adolescência, que eu via as mulheres, as grandes mulheres que eu tive o prazer de conviver, né, que já não estão mais entre nós. A maioria das mulheres com quem eu convivi, que eu aprendi a fazer pão, já partiram dessa. Então eu via elas fazer pão dessa forma e os pães eram maravilhosos. É claro que naquela época
os trigos eram mais puros, né? É isso que eu sinto falta nos dias de hoje. Um trigo mais puro, uma farinha mais como é que eu posso dizer? Mais fresca, né? Hoje a gente já não tem isso por enquanto. Pelo menos eu não descobri ainda. Que a hora que eu descobrir, com certeza eu vou comprar trigos mais frescos. Mas eu procuro comprar marcas que me dê um bom resultado em sabor, em cor, né, para os pães ficarem bons. É, né, meu amor? E, né, como eu sempre falo, sempre vão ter as pessoas de espíritos não tão bons que sempre vão ficar alfinetando qualquer pessoa, né? Para as pessoas que não têm um coração bom, não existe pessoa perfeita além delas mesmas. E, na verdade, nem elas acreditam que elas são tão boas assim. Porque sempre me alfinetam. Ah, porque come muita farinha branca. Ah, porque come muita massa. Ah, porque isso, porque aquilo. Que nem eu sempre digo. As pessoas têm o direito de falar o que quiserem. Mas cabe a mim absorver isso ou não. Eu venho de uma família descendente de italiano puro. O meu nono falava mais italiano do que português. Pouquíssimo português. Ele falava muito enrolado português. E eu cresci nessa família comendo muita massa, comendo muito pão. Vocês já foram para a Itália e comeram um macarrão de farinha de arroz, um macarrão de aveia? Pode até ter, mas isso não é a tradição do país. Não é tradição dos italianos. Nós somos massa, nós somos carboidrato. E nós devemos comer isso. Isso faz bem para nós, mas moderadamente. Tudo que é excesso faz mal. Aqui em casa, como eu já falei, ninguém é alérgico, ninguém é intolerante, ninguém tem nada. Nós somos muito saudáveis. Os nossos exames sempre são excelentes quando nós fazemos todos os anos. O Léo tinha um pouquinho de colesterol elevado e um pouquinho de triglicerídeos elevado. Mas depois que ele parou de comer carne, tudo normalizou. Mas é tudo uma questão de cultura, de saber o que faz bem para nós e o que não. No meu ponto de vista, o que estava fazendo mal para o Léo era carne em excesso. Porque a gordura que tem nas carnes é que realmente faz mal para nós. Vocês já perceberam que a gordura da carne bovina, quando ela seca, ela gruda e você tem que colocar água quente para soltar? Pensa aquilo dentro da gente. Tanto que a maioria dos problemas cardíacos vem das artérias entupidas. E o entupimento das artérias vem das gorduras trans, das gorduras que o nosso corpo não elimina. No caso, a carne bovina tem muita gordura desse tipo. Cada um tem um estilo de vida e o nosso estilo é esse. Eu vou morrer comendo pão, eu vou morrer comendo massa porque me faz bem, porque eu cresci e não tem nenhum problema de saúde relacionado ao consumo excessivo de trigo. O trigo nos faz bem. O que não faz bem para nós são os conservantes que tem nos alimentos nos dias de hoje. Mas as pessoas gostam de dar pitaco. E cabe a mim aceitar ou não, né? Eu não fico criticando quem gosta de tomar Coca-Cola, quem gosta de comer carne gordurosa. As pessoas são livres para fazer as suas escolhas, comem o que acham que é bom para elas, o que faz bem. Vai levar os carrinhos lá na sala agora? Vai? Não, tia. Ah, vai deixar ali? É que eu coloco mais uma colher de açúcar. Outra coisa que também criticam, porque comem açúcar. Já falei, aqui em casa nós comemos de tudo, mas nada em excesso. Fritura, de vez em quando eu faço, mas é algo que nós não comemos com frequência. E é algo que as pessoas consomem bastante. Mas eu não critico quem come fritura todo dia. São escolhas que cada um faz para sua vida. Aí vai mais 250 ml de água morna. O
O óleo eu nunca meço, é sempre o olho, mas dá uma média aí de um pouco menos de meia xícara. E as minhas xícaras são 200 ml. Que é a medida padrão, né? Uma colher rasa de sal. Uhum. Deixa a mãe pegar o gergelim aqui, peraí. Gergelim e linhaça hoje eu vou usar. E os nossos pães aqui são mais integrais, né? Eles não são 100% integrais porque pão 100% integral não cresce. Ele fica bem baixinho. Aqui é gergelim. E eu sempre uso 5 colheres de trigo integral. Essa minha colher aqui equivale a 2 das colheres de sopa tradicional. Então, para mim são 5 e as medidas normais são 10. 5, 6, depende, né? Da quantidade que eu coloco. Já nem sei se foi 6, se foi 7, mas tudo bem. Chama a mãe guardar aqui? Pera aí. Já perceberam que tudo que eu pego, eu uso e já guardo? Desse jeito evita muita bagunça. E aqui eu vou completar com trigo branco. Eu coloco 2 xícaras e daí testo a massa e vejo se precisa de mais. O que realmente para nós faz mal em relação aos pães são os conservantes nos pães. Que nem esses meus pães aqui, em 3 dias ele já começa a ficar mais seco, o sabor já não é o mesmo. Imagina aqueles que estão lá no mercado há um mês já. Quanto conservante precisam colocar para manter o pão com aparência, um aspecto fresco. Que se os pães normais, que nem aqui de casa, em 3 dias ele já mudou bastante, ele já não tem o mesmo sabor de um pão do dia, os fabricantes precisam encher os pães de conservantes para manter aquela aparência e cara e gosto de pão fresco. Cada vez que eu compro um pão, que eu como um pão fatiado, deixa eu ver se não tem uma moto buzinando aqui na frente de casa. Tive que parar para ir lá atender o carteiro. Então é isso que nos faz mal. São os conservantes dos alimentos, não os alimentos em si. É claro que tem as pessoas que nascem com, né, alguns problemas de rejeição a alguns alimentos, seja aos derivados do leite, ao glúten, né? Mas existem 3 tipos de pessoas que são alérgicos ao glúten. São os alérgicos, né? Que se comer qualquer coisinha que contenha glúten ou qualquer outra coisa que a pessoa seja alérgica, ela vai passar mal em segundos, em minutos, e se não tiver ajuda ou o medicamento certo que muitos têm, né? Que para tomar acabam correndo o risco de morrer. Esses são os alérgicos. E aí, na relação do glúten, das farinhas, tem os celíacos. Esse é um outro tipo de doença. E aí tem os intolerantes. Os intolerantes não vão morrer por comer o glúten ou a lactose ou qualquer coisa que seja. Eles vão sentir desconforto, vão sentir algumas dores, mas não se tornam tão grave quanto aos alérgicos e aos celíacos.
E tá muito na moda. Qualquer pessoa, eu sou intolerante, eu não como glúten, eu não como lactose. Tem muitos que aderiram ao modismo, né? A moda. Porque o glúten faz mal. Porque a lactose faz mal. Mas aí eles tomam a Coca-Cola, comem fritura. Aí isso não faz mal. É só o glúten e a lactose que faz. Mas tem muitos que nem eu falei. Tem alguns que sim, tem problema de saúde por causa disso. E outros é só uma modinha. E eu já conheço várias pessoas que, eu não como glúten de jeito nenhum. Mas aí tomam cerveja. E na cerveja tem glúten porque tem cevada. Mas aí já não é, nesse ponto já não são alérgicos, porque o glúten vem só do pão. Quem é alérgico a glúten, a lactose, sabe que não pode comer muitas coisas. Não é só pão. São várias coisas que contêm glúten e que contêm lactose. E a pessoa que realmente tem esse problema de saúde vai evitar todos esses alimentos que contêm esses traços de glúten e traços de lactose. E já os que só aderem à modinha, só não vão comer o pão, o resto eles comem tudo. E não é o pão que engorda. O que engorda são os excessos. Se eu comer pão todo dia, 3, 4 vezes por dia, é claro que o pão vai me engordar, vai me fazer mal. Vocês já perceberam, né, que eu faço tudo em casa e faço muita massa aqui em casa. Muita coisa com base em pão, em massa no geral. E nós somos magros. Por quê? Porque existe um equilíbrio. Não é porque o Léo perdeu muito peso depois que parou de comer carne, porque ele tinha gordura acumulada no corpo vindo dos alimentos gordurosos, né? No caso, as carnes gordas, porque o Léo sempre gostou de uma carne com uma gordurinha, né? Realmente a carne com gordurinha é mais gostosa. E aí depois que ele parou, ele perdeu barriga, ele perdeu peso no geral. Mas também o que pode engordar as pessoas é o estresse, a ansiedade. E tudo isso tem que saber, tem que controlar. Porque daí as pessoas que têm estresse, que têm ansiedade, acabam comendo mais compulsivamente. Não no caso do Léo, né? O Léo sempre foi equilibrado na comida. Aqui em casa a gente come bem, mas come pequenas porções e alimentos mais frescos. Eu fiz pão hoje, nós vamos comer pão no final do dia hoje, mas nós vamos comer antes, várias horas antes de dormir. Até nós ir dormir, o nosso estômago já vai estar quase vazio. E aí nós vamos ter uma noite tranquila de sono e isso nosso corpo vai descansar também, vai entrar em processo de descanso. Lembra que eu faço jejum intermitente? Então, eu procuro que a minha refeição seja no máximo agora estourando 7 horas da noite. Porque o Léo chega entre 6, 6:30. Aí nós tomamos o nosso café e eu não como mais nada antes de dormir. Agora eu vou cobrir o nosso pão e vou deixar descansar por uns 40 minutos para daí eu colocar ele na forma. E sempre em cima do fogão aqui, porque ele não fica em contato com a bancada, onde ele deixou os brinquedinhos. Outra coisa que é muito, mas é extremamente importante para nós ter um corpo saudável, para tudo funcionar bem no nosso corpo e que as pessoas não dão valor algum, não se preocupam em momento algum na vida, é o nosso intestino, o funcionamento do nosso intestino. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se ele não funcionar direito, ele vai fazer o nosso corpo adoecer. Porque é no nosso intestino que acontece todo o processo de absorção
das vitaminas, das proteínas, de tudo que o nosso corpo precisa. Não sai do nosso estômago, né? Não é no nosso estômago que a comida vai fazer o processo de absorção desses nutrientes que o nosso corpo tanto precisa, mas sim no nosso intestino. É ele que envia tudo o que nós precisamos para todo o nosso corpo. E o que eu faço aqui em casa para o nosso intestino funcionar super bem? Aqui em casa todo mundo vai no banheiro todos os dias, sem exceção. Todo dia nós vamos no banheiro. E isso é mais do que importante para o nosso funcionamento do nosso corpo e para a nossa saúde, no geral, né? Se nosso corpo não está bem, a nossa cabeça também não fica. O que é importante para que funcione bem? O equilíbrio de tudo, comer tudo com consciência, sem exageros, beber água. Essa é uma das coisas mais importantes, beber água. Você não precisa beber 3, 4 litros de água por dia, que nem as pessoas, né, muitos recomendam. Tudo em excesso faz mal para o nosso corpo. Se nós beber 4 litros de água por dia, vai nos fazer mal. Por quê? Porque esse é o meu ponto de vista. É o que eu li, é o que eu já testei em mim e é o que realmente funciona em mim, aqui em casa. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer igual. É aquilo que eu sempre digo. Cada um precisa descobrir o que faz bem. Nós paramos de comer carne e nos faz muito bem, mas tem algumas pessoas que não vão conseguir fazer isso, porque não conseguem deixar da carne e porque sentem que a carne faz bem. No nosso caso, não. O que você quer mais? Quer mais banana? Mais uma? Então, eu bebo no máximo 2 litros de água. Estourando 2 litros de água. Não bebo mais do que isso. Porque se eu beber muita água, eu percebo que não me faz bem. Meu corpo sente o excesso de água. Mas para um bom funcionamento do organismo, nós precisamos beber líquidos, não exatamente água. Líquido no geral, mas líquidos bons, né? Um chá, água, sucos naturais. As frutas também são riquíssimas em água. Então aqui em casa tem esse equilíbrio de tudo na hora de se alimentar com consciência. E para um bom funcionamento do intestino, precisa beber água, né, Dé? Água. Porque senão as fezes começam a ficar secas dentro do nosso intestino, onde começam a grudar e aí acabam fazendo mal para nós. Comer fibras, nós comemos aveia aqui em casa, que nem no pão, tem trigo integral, tem a linhaça, tem fibra das frutas, tem fibra dos legumes que nós comemos. Açúcar. Nós comemos açúcar aqui em casa, mas não é nada em excesso. Tudo equilibrado. Então, tudo funciona muito bem aqui em casa. E todos vão no banheiro todos os dias. E nós temos uma saúde muito boa. Muito boa. Lembra aquelas dores que eu tava sentindo no meu braço, no meu braço e no peito, que eu fui fazer exame e que deu tudo negativo? Por incrível que pareça, as minhas dores sumiram depois que o Léo voltou para casa. Existem sim as dores psicológicas, existem sim esse tipo de dor. Agora que o Léo tá em casa, eu não sinto mais aquela dor. Eu não sinto mais dor no braço e nem dor no peito, que era só de um lado. Ainda tenho algumas dores nas juntas, mas isso eu acredito que é falta de vitamina D, porque não tô pegando quase nada de sol. E eu complemento, claro, mas ainda é pouco. E eu amamento ainda o André. Então muita coisa ainda vai pro leite. E não consigo ainda tirar o tetê desse neném.
né? Mamãe tá Mas nós vamos deixar, o Dé vai deixar de mamar Tetê, né? mamãe, tete. A Lara já deixou de mamar Tetê. E o André ainda não, né? Ele procura mais o Tetê à noite. E durante o dia é só se eu sentar, né? Daí ele vem. Né, Dé? Papai, tete. Uhum. Papai, tete. Mãe, Hum. papai, tete. Então, as minhas dores sumiram depois que o Léo voltou para casa. Então, o meu corpo estava adoecendo. Por quê? Porque a minha mente também estava ficando doente pela ausência do meu marido. E aí envolve todos os fatores, né? Emocional, físico. Não quer banana agora? Não, Nilva. Levar ela no sofá? Não, Nilva. Nilva, não. Mamãe. Não quer? Então deixa aqui, depois a mamãe come. Nilva. Um salgadinho da avó você quer? Ó, que nem eu falei, eu tenho isso em casa. Ele pediu agora e eu vou dar um pouquinho só. Ó. O que os meus filhos comem quando levantam? Iogurte com granola. Ou ovos, uma crepioca, né? Esse é o café da manhã deles. O André ainda come um pãozinho comigo às vezes. Mas se não é fruta, que nem agora que ele já comeu, de manhã já comeu pão, já tinha comido uma banana. Aí agora eu libero um pouquinho disso aqui para ele. Mas a base alimentar deles não é isso. Isso é uma coisinha que eu tenho em casa que quando eles pedem eu dou. A base da alimentação dos meus filhos é fruta e é comidas caseiras, né? Comidas que eu faço. E isso ajuda muito numa boa alimentação. Não vou privar ele dessas coisinhas, porque tá aí, né? As crianças amam isso e eu não tenho por que privar os meus filhos de comer. Que nem eu falei, aqui em casa tudo é equilibrado. Então, os problemas emocionais também acabam afetando a saúde do nosso corpo. Vocês já perceberam que quando um casal é muito unido, e um vem a falecer, o outro também não demora muito e falece? Por isso, porque o emocional adoece. Quando eu perdi a minha mãe, foi muito difícil para mim. Eu fiquei por muitos anos com o meu emocional doente. E aí eu fui me curando aos poucos quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento. Digamos assim, eu não cheguei a usar drogas, né? Não cheguei nesse nível, mas eu sim cheguei no nível de não gostar de mim. Eu odiava a pessoa que eu era. Foi uma fase bem difícil, digamos assim. Eu já fui, né? Já fui pro inferno e pro céu. E a partir do momento em que eu encontrei a luz, que eu encontrei o céu, que eu me descobri, que eu conheci a mim mesmo, que eu comecei a enfrentar os meus demônios, né? E eu renasci. Eu sou uma outra pessoa hoje, totalmente diferente do que eu já fui um dia. Principalmente na forma de pensar, na forma de agir. Autoconhecer-se é algo profundo, doloroso, difícil e tem que ser constante. É como se fosse um tratamento pro resto da vida que você vai ter que fazer. Principalmente nessa parte de enfrentar a parte negra que todo mundo tem, né? Os momentos obscuros da nossa vida, que a gente sabe que o mundo existe, tem dois mundos, né? O bem e o mal. E nós também precisamos saber domar isso, né? Entre o bem e o mal,
o que nos faz bem, o que nos faz mal, dominar essa parte do nosso cérebro, fazer com que a parte boa, a motivação diária, o buscar sempre o que nos faz bem diariamente, para que as coisas que não nos fazem tão bem não tomem posse de nós. O que eu digo que hoje em dia eu preciso dominar todo dia? É mais em questão de pensamentos, né? Eu já sofri muito com a rejeição. Desde criança, eu sempre me senti rejeitada. Sempre, desde sempre. E isso só mudou muito, muito, muito mesmo depois que eu conheci o Léo. Aí essa parte obscura da minha vida em relação à rejeição mudou muito depois que eu conheci ele, porque eu sinto que eu não sou rejeitada por ele, que eu sinto que ele me ama de verdade. E agora eu tenho os meus filhos, né? Que o amor que eles sentem por mim não existe outro igual. Da mesma forma, o amor que eu sinto por eles, que é indescritível, né? E o amor que eu sinto pelo meu marido hoje. Mas desde que eu nasci, mesmo antes de eu nascer, eu já tive que aprender a conviver com esse processo de rejeição. Porque a minha mãe foi mãe solteira, minha mãe tinha 16 anos. E o meu pai biológico me rejeitou. Ele não quis, não queria que eu existisse. E aí a minha mãe seguiu adiante, né, com a gravidez. Foi muito difícil para ela. Ela nunca me falou a respeito disso, porque eu sei que era algo que era bem difícil para ela falar. Eu sempre respeitei isso. Então, o que eu sei pouquíssimas coisas desse período da gravidez da minha mãe, né? Da gestação do meu ser, né? Da minha pessoa. Porque a minha mãe nunca falou abertamente sobre isso, porque era algo que machucava muito ela. Mas sei que foi uma fase bem complicada da vida dela. E quando ela casou com meu pai, né, que eu considero meu pai porque foi ele que me criou, eu tenho o nome dele, eu tinha 3 meses no casamento deles. Então, eles se conheceram rápido, então o casamento deles também foi muito rápido. Eles se conheceram e logo casaram, eu não tinha documento ainda, aí meu pai me registrou o nome dele, né, como sendo filha dele. Passei a minha infância toda sem saber. Eu não sabia que meu pai não era meu pai biológico, porque desde então ele me assumiu como pai. Só que eu sempre fui diferente dos meus irmãos, né? Só eu tenho olho claro, só eu tenho cabelo cacheado, né? Porque meu cabelo real é cacheado. Eu sempre fui magricela, e então eu sempre me sentia diferente dos meus irmãos. E eu venho com esse processo de rejeição desde aí, né? Porque como a minha mãe sofreu na minha gestação, tudo que uma mãe sente quando está grávida passa para o filho. São heranças que nós trazemos da nossa mãe desde quando nós estamos dentro da barriga dela. Então, por a minha mãe ter sofrido nessa fase, esse sofrimento dela acabou passando para mim. Muitas inseguranças que ela teve passou para mim. Não a culpo por isso. Porque imagina, minha mãe era uma criança, 16 anos. O que uma menina de 16 anos, há 40 anos atrás, pensava? Mas graças ao esforço da minha mãe, como é que eu posso dizer? A força de vontade dela me criar, me ter, eu estou aqui, né? Eu sou essa pessoa que evolui todo dia um pouquinho. Então eu venho com esse processo de rejeição desde essa época. Eu sempre fui muito rejeitado na escola, eu sofria muito bullying, que hoje é o bullying, né? Na época, para nós era só uma brincadeira de mau gosto. É difícil falar sobre esse processo de rejeição, porque só a gente mesmo sente, sabe? Eu era rejeitada por amigos, eu era rejeitada por parentes, eu era rejeitada por várias pessoas. E isso foi
durante a minha vida toda veio essa rejeição. Sempre. Eu sempre fui a segunda pessoa, né? Na vida da maioria. A única pessoa que sempre me tratou com um amor extremo, com um amor intenso, que nós tínhamos uma ligação muito, mas muito forte mesmo, era minha mãe. É muito difícil falar da minha mãe, porque nós tínhamos uma conexão muito forte, muito mesmo. Todas as vezes em que eu saí de casa porque eu queria uma vida melhor, porque eu queria, né, ir para uma cidade onde talvez eu estava procurando o meu lugar no mundo e eu não conseguia encontrar. Todas as vezes em que eu saía, eu ficava um tempo fora e voltava para casa. Por quê? Porque eu tinha essa ligação muito forte com a mãe. Nós tínhamos uma conexão tão intensa que nós, mesmo sem ver, nós sabia quando uma estava chegando em casa, quando saía, né? Era quase que algo sobrenatural, assim, eu não sei explicar. Tem pessoas que viveram ou vivem isso e sabem entender esse lado mais sensível. Sempre que eu pensava assim no trabalho, quando eu ia trabalhar, que ficava mais tranquilo, eu dizia, né, pensava assim, passava na minha cabeça, eu vou ligar para minha mãe, e às vezes o telefone tocava, e era ela. Então é uma conexão, nós tínhamos uma conexão bem intensa, até às vezes na hora de falar, nós falávamos ao mesmo tempo a mesma coisa. Então perder a minha mãe foi devastador para mim. Já se passaram praticamente aí 14 anos que a mãe faleceu e ainda é difícil falar dela. E então, nesse negócio de autoconhecimento, não é algo que eu comecei há muito tempo. Eu comecei, eu acho que, intensificar mais isso depois que eu vim morar com o Léo e se tornou mais profundo de uns 3 anos pra cá, em auto me conhecer-se, né? E tudo faz sentido na nossa vida. Eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos pelo fato da rejeição, pelo fato de não me enquadrar nesse mundo. Como é que eu não consigo explicar. Eu não era a menina mais bonita da turma, eu não era a que bebia mais, eu não era a mais engraçada. Eu sempre fui a esquisitinha, digamos assim. E aí vinha essa rejeição. Não sei explicar isso. Não sei o que é que as pessoas veem em mim que o santo não cruza, entende? Ou o que as pessoas julgam, a achar, a pensar a meu respeito. E esse processo de rejeição sempre foi constante na minha vida, com os meus relacionamentos. Sempre tinha isso também. Eu sempre fui traída, os meus namorados nunca foram fiéis. E isso só foi agravando a situação, né? Desse processo de rejeição, e eu mesmo me autodestruir. O que você tá fazendo sem cueca? E quando eu conheci o Léo, tudo mudou. Sabe assim, quando você encontra não sei, um anjo, a minha outra metade. Quando você encosta um ímã no outro e eles se conectam e ali eles ficam unidos. Isso foi o que aconteceu com o Léo. Não logo de cara, né? Mas depois, quando a gente... Eu também não sei explicar quando foi que nós começamos um relacionamento, eu e o Léo. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito inesperado. Jamais imaginava que um colega de trabalho, né, o meu chefe, seria o meu marido no futuro. Não? Quer mais?
E quando eu encontrei, né? Quando eu e o Léo nos descobrimos, nos encontramos, toda essa conexão que eu tinha com a minha mãe passou para ele. Eu e o Léo também temos essa conexão muito forte de nós pensar a mesma coisa e falar junto, de sentir quando um tá chegando. Eu sinto quando meu marido tá chegando em casa. Eu não sei explicar, é uma sensação forte e eu já escuto barulho no portão. Não é porque eu sei a hora que ele vai chegar, mas é pela essa conexão que nós temos. Troca de mensagem, quando a gente troca mensagem no WhatsApp, a gente, várias e várias vezes, nós falamos a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, essa conexão que eu tinha com a minha mãe, eu tenho hoje com meu marido. E se eu acredito em alma gêmea? Sim, a minha mãe era minha alma gêmea que foi embora, né? Mas aí, Deus me deu a minha outra alma gêmea, que é o meu marido. E que nós temos essa conexão extremamente forte e saudável. E o Léo tem muito, muito a ver com esse meu autoconhecimento, com essa nova mulher que eu sou, que é essa mulher que vocês veem todo dia. E o que eu procuro passar para vocês é que se vocês estão passando por um momento ruim na sua vida, por uma fase que vocês acham que nunca vão conseguir superar, tudo passa. O que cabe a nós é ter discernimento para escolher entre o bem e o mal, para descobrir o que nos faz mal, o que nos prejudica, seja emocionalmente, seja fisicamente. Não bater o pezinho. E nos livrar daquilo o quanto antes, ou começar a nos tratar daquilo. Mas todo tratamento começa aqui. Nenhum tratamento médico vai funcionar tão bem quanto o nosso automedicamento que vem daqui. A nossa mente tem muito poder. Tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos é poderoso. E as doenças do nosso corpo normalmente vêm da nossa cabeça. Começa na nossa mente. Mente doente, corpo doente. E então, com esses meus relatos, né, que são relatos que eu faço para vocês sobre a minha vida, sobre o que eu já vivi, sobre as minhas experiências, eu quero que vocês aprendam alguma coisa, que isso de alguma forma te ajude a passar por um momento ruim da tua vida. Porque eu sei que são milhares de pessoas que me veem, que nos veem, né, todos os dias. São milhares de mulheres que nos assistem, que estão ali porque gostam de estar com nós. Eu sei que vocês estão aqui porque gostam de me ouvir, porque gostam de me ver cuidando da nossa casa, da nossa família. E de alguma forma eu quero poder ajudar vocês a enfrentar qualquer problema que vocês estejam enfrentando. Seja motivar a cuidar da casa, cuidar da família, cozinhar, mas também a motivar a sair do mundo escuro que você acha que não tem solução. Que você está doente fisicamente, mas não se deu conta que a maior parte da tua doença está vindo da tua cabeça. Então procure relaxar, se conhecer, descobrir o que faz bem para você e o que faz mal. Faça com que o bem prevaleça sobre as coisas que não são boas para você. Faça com que os pensamentos ruins sejam bloqueados pelos pensamentos bons. Se você não tem prazer em acordar todo dia por algum motivo, procure descobrir um motivo para você ter força para acordar todo dia, para você ter força para cozinhar. Eu sei que muitas moram sozinha, que os seus parceiros já foram dessa vida, ou que se separaram, ou que estão começando uma vida sozinha. Até mesmo aquelas que são casadas, mas que no fundo se sentem sozinha. Procurem descobrir o que preenche
o teu coração, o que traz paz para tua mente. A partir do momento em que você descobrir isso, você está começando a se curar. Porque 99% dos nossos problemas de saúde nascem na nossa cabeça. Mente doente, corpo doente, é o que eu sempre digo. Não existe nenhum medicamento que cure a nossa mente doente a não ser nós mesmos. Eu já tive à beira de depressão, eu já tive à beira de fazer besteira, e eu sei do que eu falo, eu sei do que eu posso passar para vocês, porque eu já passei por isso, eu já estive na beira do abismo, mas eu consegui sair. Por quê? Porque eu tive muita força de vontade, porque eu não aceitei viver naquele mundo, porque eu fui em busca do que me fazia bem. Uma das coisas que me ajudou muito, muito, muito mesmo na fase em que eu estava bem ruim foi ler. Ler bons livros. Leia bons livros. Entre no mundo dos livros. Descubra a magia que tem dentro dos livros. Mas também saiba escolher os livros, porque tem livros que são péssimos, né? Para uma mente doente. Procure ler bons livros, livros que te tragam valores, livros que te tragam sensações boas, livros que você comece a ler e que você não queira parar mais de ler aquele livro, que foi o que eu fiz. E os livros do Nicholas Sparks foram livros que me ajudaram muito, muito mesmo. Por quê? Porque o Nicholas Sparks escreve livros de ficção, né, histórias que ele cria, porque ele é um escritor, mas que são livros baseados nas vidas reais das pessoas. Os livros dele me mostraram como os personagens superaram muitas coisas na vida. E foi dali que eu comecei a ter as forças para eu superar também os meus medos, as minhas incertezas, a acreditar em mim mesma, em acreditar na minha capacidade de sim ser feliz, porque eu mereço ser feliz, porque eu sou uma pessoa boa. Eu não desejo mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém. Então eu não aceito não ser feliz, eu não aceito não ter paz, porque eu não faço mal para as pessoas. E também parei de fazer mal para mim mesma, porque se eu não parasse de fazer mal para mim mesma, eu jamais encontraria a paz, porque eu jamais me sentiria completa como eu sou hoje. Então, uma forma de você se ajudar, já que eu não posso conversar pessoalmente com cada uma e descobrir o que passa na cabeça de cada uma de vocês, porque todos nós seres humanos, temos os nossos lados obscuros, temos os nossos medos, temos as coisas que nos fazem mal. Não sou terapeuta, não sou psicóloga e, infelizmente, não pude fazer a faculdade que eu tanto sonhei, que era psiquiatria. Eu sempre quis ser médica, psiquiatra, porque eu sempre gostei da cabeça do ser humano. Isso é algo que me fascina, é algo que não existe monotonia. E é a forma que eu gostaria de ajudar as pessoas a tratar as suas mentes, porque é das mentes que vem a doença para o corpo. Mas infelizmente eu não pude financeiramente, não era para ser, mas nem por isso eu não posso dar a minha opinião, a falar sobre as minhas vivências e tentar ajudar de alguma forma as pessoas a descobrirem uma forma melhor de viver. Então procure fazer algo que te faz bem. Se você gosta de ler, leia bons livros, livros que te agreguem, livros que te tragam coisas boas, livros que te ajudem. Se você gosta de trabalhos manuais, seja artesanato, crochê, pintura, faça isso. Isso te faz bem, isso faz bem para o teu cérebro, isso faz bem para o teu corpo. Se você gosta de dormir, não durma tanto, que dormir em excesso faz mal para o nosso corpo. Se você gosta de ajudar as pessoas, ajude.
sem esperar nada em troca. É o que eu faço. Eu procuro ajudar vocês e não peço nada em troca de vocês. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo bem e a recompensa por eu ajudar vocês, nem que seja um pouquinho, Deus vai me dar. É essa paz que eu sinto, que eu gosto de transmitir para vocês. E agora chega de papo, né? Porque eu acho que pelo tempo que eu já falei, já deu mais um vídeo aí para eu compartilhar com vocês, né, André? Então vou encerrar esse vídeo por hora e vou começar outro para compartilhar a rotina do dia hoje com vocês, né, Dé? Então, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por me ouvir. Espero que de alguma forma eu sempre te ajude, porque se eu estou por aqui todos os dias é para passar uma mensagem para vocês, para de alguma forma acrescentar algo na vida de vocês, seja da forma que for. Se eu estiver fazendo um pouquinho só de bem para vocês, vocês estão fazendo um bem gigante para mim. Eu quero que todos vocês, porque eu sei que tem homens também que nos vê, descubram essa paz, o poder do autoconhecimento, o poder de descobrir o que te faz bem e entrar nesse mundo, porque é um mundo maravilhoso do autoconhecimento. Tem os seus espinhos, tem os seus dias não tão bons, como tudo na vida, mas prevalece sempre as coisas boas. E isso para mim só veio do autoconhecimento. Então eu quero que você se autodescubra, que você descubra a forma de se curar, a forma que te faz bem, a forma que te faz ver a vida da forma em que ela realmente deve ser vista. E viva a vida enquanto você está aqui, porque ela é tão curta e que muitos não dão valor. Nós estamos aqui só de passagem, só que nós precisamos descobrir qual é o motivo que nós estamos aqui nessa vida. Muito obrigada pela companhia e até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau!